Boa tarde, paz e bem, meus irmãos. Vamos para mais um pequeno estudo. Hoje vamos falar sobre o Tribunal de Cristo. O que é Tribunal de Cristo? De acordo com Romanos, capítulo 14, versículo de 10 a 12, diz assim: Porque você condena aquele que é seu irmão? Você, por outro lado, por que despreza seu irmão cuja fé é fraca? Todos nós vamos nos apresentar diante de Deus e Ele nos julgará, todos nós. Como diz as Escrituras, o Senhor diz: todos ficarão de joelhos diante de mim, e todos dirão que eu sou Deus. Juro pela minha vida que estas coisas vão acontecer. Assim cada um de nós terá que prestar contas a Deus daquilo que fizemos. Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 10, diz assim: Todos nós temos que comparecer diante de Cristo para sermos julgados. Cada um receberá o que merece. Seremos julgados de acordo com o bem ou o mal que tivermos feito, enquanto vivemos neste corpo terrestre. No contexto das duas escrituras, é claro que se referem aos cristãos e aos não crentes. O Tribunal de Cristo, dessa forma, envolve crentes dando contas de suas vidas a Cristo. O Tribunal de Cristo não determina salvação, tá certo, meus irmãos? Lá vão ser julgados, mas não vão ser salvos. Lá não. Nós não seremos salvos, lá nós seremos simplesmente julgados, tá certo? No tribunal. Então, o Tribunal de Cristo não determina a salvação. Essa foi determinada pelo sacrifício de Cristo em nosso lugar. E ele foi oferecido em sacrifício pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios pecados, mas também pelos do mundo inteiro. 1 João capítulo 2, versículo 2. Então lá em João, evangelista e apóstolo de Jesus Cristo, está falando que Jesus morreu na cruz aqui para nos salvar. Então ali que é a salvação. Nós temos de crer em Jesus Cristo ali na cruz, que ele morreu para nos salvar. A nossa fé nele. João capítulo 3, versículo 16. Todos os nossos pecados são perdoados e nunca seremos condenados por eles. Romanos 8, 1. Não devemos olhar para o tribunal de Cristo como Deus julga nossos pecados, mas assim como Deus nos galardoando por nossas vidas. Sim, como diz as Escrituras, teremos que dar conta de nossas vidas. Parte disso é certamente dar conta pelos pecados que cometemos. Entretanto, este não será o foco principal do Tribunal de Cristo. Então, meus irmãos, nós vamos ser julgados, nós vamos direto ao tribunal. Então, tem aqueles que infelizmente, fala que não acredita em Jesus Cristo, não é cristão, esses já são condenados já por natureza. E aqueles que realmente são salvos mesmo, que acreditam em Jesus Cristo, que morreu na cruz para nos salvar, tá certo? Também será julgado também, tá certo? Julgado, porque nossa salvação já foi na cruz. Então, se você crê na cruz, então você já é salvo, independente do tribunal. Nós temos que passar pelo tribunal. Mas no tribunal nós vamos ser apenas julgados pelos o que nós fizemos, tá certo? Simplesmente isso. Agora, salvos já somos na cruz. Se você crê, se você tem fé, então nós somos salvos, tá certo? Deus nos deu a graça de mandar seu único filho para morrer na cruz para nos salvar, tá certo, meu irmão? No tribunal de Cristo, crentes são recompensados, tomando-se por base o quão fielmente serviram a Cristo. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo de 4 a 27. E 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. As coisas pelas quais seremos julgados serão provavelmente o quão fielmente obedecemos à grande comissão. Mateus 28, 18 a 20. O quão vitorioso fomos sobre o pecado. Romanos 6, de 1 a 4. Quer dizer, vitorioso, ou seja, quando você lutou aí para combater o pecado aí, para não vir a pecar, Infelizmente nós somos pecadores, tá certo? Mas a gente vem lutando aí para
que não pecamos, né? O quão bem controlamos nossa língua, Tiago, capítulo 3, versículos de 1 a 9, e outros. A Bíblia fala dos crentes recebendo coroas por diferentes coisas, com base ao qual fielmente serviram a Cristo, de acordo com 1 Coríntios, capítulo 9, versículo de 4 a 7, 2 Timóteo 2, 5. Há várias coroas, são descritas em 2 Timóteo 2, 5, 2 Timóteo 2, 4 a 8, Tiago 1, 12, Pedro 5, 4 e o Apocalipse 2, 10, Tiago 1, 12. É um bom resumo de como devemos pensar no tribunal de Cristo. Bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Então, meus irmãos, o que eu falei aqui, nós seremos, né, julgados no tribunal. Mas o tribunal não é para salvar, não, tá? O tribunal não nos salva, simplesmente nos condena ou não pelo pecado que nós cometemos, tá certo? Então, aqueles que realmente têm fé em Cristo, acreditam na cruz, esses já estão salvos já, que acreditam na cruz. Então, aqueles que infelizmente não acreditam na cruz, esses aí, né, infelizmente serão condenados, serão jogados no fogo eterno. Então, o fogo eterno aqui é espiritual, então é no sofrimento, então eu ficarei sofrendo aí por resto da eternidade. Só que nesse julgamento, aqueles que são realmente cristãos, vamos receber um galardão. O galardão, eu vou explicar aqui o que é um galardão, mas só para vocês entenderem o que é um galardão. É a mesma coisa a polícia militar, né? A polícia militar tem o soldado, tem o cabo, terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento, subtenente, tenente e assim por diante. Então cada um ali tem uma patente, né? Então, de acordo ali com os civis prestados, com o que ele fez, como ele correu atrás, né? Então ele conseguiu essas patentes, tá certo? Então assim também somos nós, os fiéis. Então, dependendo do que nós fizermos aqui na terra, aqui, dentro da igreja de Senhor Jesus Cristo, é que quando a gente for julgado, é isso que estou falando, quando ele for julgado, aí Deus está lá para falar se nós vamos receber um galardão ou não. Desculpa, um galardão ou não, né? E que tipo de galardão que nós vamos receber, tá certo? Então, o que é um galardão? Galardão significa recompensa, é uma recompensa, tá certo? A Bíblia fala sobre recompensas para cada pessoa, de acordo com o que fez. Mas esse tipo de galardão é diferente da salvação, que é pela fé. A salvação é pela fé, não é merecida por obras, tá certo? Então, é salvo pela fé, não pelas obras, tá certo? O galardão é pelas obras, não pela fé, tá certo? Tem muita gente aí que confunde as coisas aí. Ah, mas eu trabalhei, fiz tanta coisa para a igreja, então eu estou salvo. Não, não é bem assim não. Precisa da fé, a fé que salva, tá certo, meus irmãos? A Bíblia diz que Deus atribuiu a cada um de acordo com o que fez, né? Romanos capítulo 2, versículos 6 a 8. Para que os rejeitam os caminhos de Deus, haverá castigo eterno. Mas para os que creem em Jesus, haverá o galardão da vida eterna. Todos merecemos condenação por nossos pecados, mas Jesus veio para nos salvar. Agora, para receber a recompensa da salvação, basta crer em Jesus. A vida eterna é um galardão. Então, quer dizer, a vida eterna já é um galardão. Quer dizer, se você é salvo, então você vai ter uma vida eterna perante a Deus, perante o Senhor Jesus Cristo e perante ao Espírito Santo. Então já é um galardão, tá certo? Que Deus dá para a sua bondade, não por trabalharmos mais ou menos para Ele. Efésios capítulo 2, versículos de 8 a 9. Jesus mostrou que a recompensa da vida eterna é igual para todos. Quer trabalhar muito, quer pouco. Na parábola dos trabalhadores da vinha, essa parábola, cada pessoa trabalhou horas diferentes, mas todos receberam o mesmo salário. Mateus capítulo 20, versículo de 3 a 15. Isso é porque ninguém merece a salvação, é Deus que dá de graça.
o galardão individual do cristão na Bíblia. A Bíblia diz que Deus dá galardões especiais a quem faz certas coisas. Por exemplo, há uma recompensa preparada para quem ajudar um seguidor de Jesus. Mateus capítulo 10, versículo de 40 a 42. Mas a Bíblia não diz se esses galardões serão recebidos no céu ou ainda em vida. Algumas passagens da Bíblia parecem indicar que no céu cada crente receberá um galardão de acordo com as obras da sua vida. Esse galardão não é a vida eterna, mas possivelmente uma recompensa extra. 1 Coríntios capítulo 3, versículos de 12 a 15. Isso não significa necessariamente, meus irmãos, que haverá níveis de cristão no céu, uns mais abençoados do que outros. Provavelmente significa que Deus vai dar presentes individualizados a cada pessoa de acordo com o caráter e a personalidade de cada um. Em vez de nos preocupar com merecer uma posição melhor no céu, devemos nos procurar em dar nosso melhor para Deus, nos aproximarmos mais dele, confiando que ele tem o melhor preparado para nós. Outros galardões na Bíblia. A hipócrita que gosta de exibir sua santidade já recebeu seu galardão, porque recebe a admiração de outras pessoas. Mateus capítulo 6, versículo 24, de 2 a 4, desculpa. Mateus capítulo 6, versículo de 2 a 4. Mas esse galardão não tem valor, porque não dura, e no fim só traz miséria. O galardão do pecado pode parecer bom por um tempo, mas sempre se torna ruim. Os galardões de Deus são os que devemos realmente desejar. Ainda nessa vida podemos receber galardões como alegria e satisfação em Deus, vitória sobre os problemas e as tentações, sabedoria e muita esperança. Deus tem muitos galardões preparados para quem o segue fielmente. Então, meus irmãos, como eu falei, no fim dos tempos nós seremos julgados, tá certo? Uns, infelizmente, já estão condenados, né? Então, aquelas pessoas que, infelizmente, seguem a contramão da Bíblia, né? É aí que eu canso de falar. Aquele que segue a contramão da Bíblia, infelizmente, esses estão condenados, tá certo? E quem são esses que andam na contramão da Bíblia? São os anticristos. Anticristo, quer dizer, contra Cristo. Então, todos aqueles que lutam contra Cristo, infelizmente, já estão condenados, tá certo? E aqueles crentes que realmente acreditam na cruz, acreditam que Jesus veio para nos salvar, que Deus mandou seu Filho único para morrer na cruz, é o Cordeiro imolado. Lá no Antigo Testamento fala de um cordeiro, né, que todos que pecavam, né, naquela época tinha que matar um cordeiro limpo, né, sem nenhuma sujeira, né? Então assim foi Jesus também, sem nenhum pecado, infelizmente, né, ele veio, vamos dizer assim, né, em parte, infelizmente, mas felizmente por outro, né, meus irmãos, infelizmente ele sofreu muito para nos salvar, mas pela graça de Deus, né, felizmente, para a graça de Deus, Deus mandou o seu único filho para nos salvar. Porque se não fosse isso, meus irmãos, infelizmente, todos nós seríamos condenados à vida eterna, a vida eterna no sofrimento, tá certo? Nós seríamos sendo condenados na vida eterna no sofrimento. Mas Deus é bom Pai, mandou seu Filho único para morrer na cruz, para nos salvar. Mas infelizmente tem muitas pessoas aí que não acreditam nessa possibilidade de um homem semideus, vamos dizer 100% homem, 100% Deus, né? Um homem que é Deus, de acordo com João capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio é o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Versículo 14, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem se fez carne e habitou entre nós? Jesus Cristo. Então Jesus Cristo é o Deus desde o começo, desde o princípio. Jesus é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então está lá desde o começo para nos salvar, tá certo? Então ele veio no mundo, morrer na cruz, sofreu por nós, né?
pela graça de Deus Pai, Ele morreu na cruz para nos salvar. Ok, meus irmãos? Paz e bem.